Meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, atuo com prestação na parte de assistência técnica, né? Prestação de serviço em assistência técnica para o pequeno e médio produtor, tá? Em minha área de atuação é na assistência com a produção de frutas e hortaliças. Hoje vou falar um pouquinho mais sobre a rastreabilidade que eu tanto comento, tanto fico falando. É uma pincelada, porque é uma ação que envolve a cadeia produtiva, né, de todos os produtos frescos, que no caso de frutas e hortaliças. Qual que é a minha intenção no caso, para falar para vocês? É para vocês terem uma noção, tá? O agricultor e a agricultora que estiver assistindo esse vídeo, só para poderem entender, a rastreabilidade é uma norma, é uma normativa, né? Uma lei, tá? Que pode ter uma penalidade para aqueles que não se adequar, ou seja, se eu não conseguir me ajustar a essa lei, eu posso cometer uma infração e essa infração vai me gerar uma multa, tá? Infelizmente tem isso. Aí o que seria rastreabilidade especificamente? É só uma introdução que eu vou dar aqui para vocês. É uma lei que existe desde 2018, né? Entrou em vigor no dia 1º de agosto de 2018, tá? E nesse primeiro ano de existência foi liberado para fiscalização grupos, né, de frutas e hortaliças. No caso de frutas é bem específico. Aí a hortaliça tem as frutas, né, a hortaliças em frutas, hortaliças de raiz e hortaliça de flor, flor e folhas. E também tem a hortaliça de caule. Então vai depender do tipo de hortaliça que tiver aí, mas até o momento, né, em 2021, especificamente, no dia 1º de agosto, né, então se for falar, hoje é dia 8 de agosto, no 1º de agosto de 2021, já foi liberado o último grupo que está previsto na lei para ser fiscalizado, tá? Na verdade, vocês devem ter visto que eu falei muito sobre segurança alimentar, sobre o monitoramento e o cuidado do uso defensivo, tá? Para o agricultor e para a agricultora é uma rotina trabalhar com defensivos químicos, porque quer queira ou não, infelizmente, para a gente poder ter produção, para poder atender o mercado consumidor ele necessita de um volume, né, de uma quantidade para que todas as pessoas tenham acesso a esses produtos. Só que se a gente não tentar combater, né, doenças, por exemplo, e praga, a gente não consegue atingir essa quantidade, né? Tá certo que existe aquele ponto na qual a gente discute em relação ao equilíbrio do meio ambiente, que eu também sou muito a favor, né? Vocês já viram que eu já comentei sobre a produção orgânica, tá? Eu sou muito, eu sou muito enfática em relação a falar sobre a agricultura racional. O que é isso? É uma agricultura que você possa estar utilizando o defensivo com o químico, né? O defensivo químico como o último recurso, tá? Num momento assim que, putz, grila, Érica, desequilibrou aqui o meu manejo, eu perdi a mão, sabe? Aquele tempo certo de entrar com o defensivo, eu perdi o time, como nós falamos. E aí, quando a gente perde o tempo certo, de repente, do nada, a população de inseto e toda aquela doença se alastra para a roça toda, se alastra para a horta, para o pomar, assim, ó, de repente, né? E até chegar nesse ponto, o que eu sou adepta? Eu sou adepta no quê? Ou seja, eu acredito que nós podemos trabalhar com equilíbrio, né? Então já falamos sobre isso.
Então, no caso, a rastreabilidade, ele é um monitoramento, ou seja, eu vou ver, vou acompanhar e fiscalizar o que o agricultor está utilizando de defensivo químico na sua lavoura, tá? Na sua roça. Como que ele está fazendo o manejo desses produtos? É registrado para a cultura? Ah, Érica, tem um monte de produtos que é eficiente no controle de alguma praga e doença, só que não é registrado. Por quê? Gente, se acontece isso, é porque para aquela espécie de planta que você quer utilizar aquele produto que não tem registro, ele não consegue ser degradado, ou seja, quando eu aplico um produto para se tornar seguro para o consumo humano, eu tenho que esperar um tempo para que o metabolismo da planta, ou seja, a planta consiga degradar ele, ou seja, fazer com que ele seja assimilado e também quebrado, tá? E liberado. Então, assim, isso é uma forma na qual todos os elementos químicos da tabela periódica, para quem lembra aí lá da época da escola, na aula de química, tem aquela tabela periódica. Todos aqueles elementos existe a meia-vida para diminuir o tamanho das moléculas. Né? É o que acontece quando um produto é aplicado na planta. Por que você tem período de carência? Porque é uma janela de que você tem que respeitar, né? De quanto tempo esse produto vai estar ativo na planta. E não se esqueça também que isso acontece com a gente. A gente recebe uma receita do médico, quando vamos lá, tá com uma infecção, alguma coisa, precisa de um antibiótico, aí ele coloca lá para tomar todos os dias de 8 em 8 horas, ou uma vez por dia, tá? Por que falam que não pode deixar de tomar todos os dias que foi receitado? Porque a gente cria resistência para essas doenças. E a mesma coisa acontece também na agricultura. Se a gente não respeitar certinho do que está sendo recomendado, a gente cria resistência para o medicamento. No caso, contra uma praga e uma doença. Então, ele surgiu para isso, monitorar o uso do defensivo químico na cultura fresca, tá? De hortaliças e frutas, certo? Então, eu tenho que tomar todo esse cuidado. Então, vai começar lá quando eu vou lá na revenda, lá na agropecuária. Ah, eu tenho uma roça lá de repolho, tá? E surgiu uma certa doença, aí eu preciso de ajuda, vou lá na agropecuária e pergunto, qual que é o melhor produto para doença em repolho? Aí ele vai lá e vai te indicar alguns. Só que daí você, como agricultor e agricultora, tem que ficar atento. Porque da mesma forma que o remédio tem uma bula, esses produtos também têm uma bula. Então tomem como cuidado, lê sempre a bula, para saber se a cultura que você trabalha está citado nela. E lá existe a dose máxima que vocês podem utilizar e não pode passar disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então é isso que acaba dando essas brigas em relação ao uso defensivo químico. Não pode deixar de obedecer a dose, o período de carência, ou seja, dias de segurança, que seria o quê? Se eu não completar os dias de segurança para que eu possa colher e comer aquele produto, eu tenho um risco de consumir o produto com aquele produto químico ativo ainda, tá? Se eu passar esse período de segurança, eu consigo comer com todo o cuidado e segurança possível. Por isso que eu sempre viso a rastreabilidade como segurança alimentar para quem vai comprar minha fruta e hortaliça, tá? Então, por isso que eu comento sempre, por favor, gente,
respeitem a lei que já existe há muitos anos. Antes de eu me formar na faculdade já existia essa lei de obedecer dose, de obedecer registro do produto, tá? Forma certa de armazenar e assim por diante. Claro que o técnico, né, o engenheiro agrônomo que está prestando assistência técnica, eles vão orientar cada um de vocês da melhor forma possível, entendeu? E é uma forma que vocês conseguem também usar sem achar que aquele produto vai realmente causar algum mal. Não, a gente toma um cuidado, a gente tem que ter cautela, tá? Tudo que é demais faz mal. Açúcar demais faz mal, óleo demais faz mal, sal demais faz mal, água demais faz mal, tudo que é demais faz mal. E na agricultura, tudo que é demais de defensivo químico também faz mal. Isso com certeza. A mesma coisa alguém se entupir de remédio, vai fazer mal, vai ter que fazer alguma coisa. Só que na planta você não consegue fazer lavagem, né? No ser humano ainda se consegue fazer lavagem. E aí, na planta você vai fazer o quê? Né? Então, tem que tomar esse cuidado. E nunca pensar de que, eu vou jogar veneno, não sou eu mesmo que como. Pois, gente do céu, não façam isso, não. Tá? Mesmo que não seja você que vai comer aquele produto, é o seu cliente, é quem vai estar pagando para ter aquele alimento em casa, né? Então, tem que fazer esse monitoramento.